Boa tarde, meu nome é Eduardo Miranda. Boa tarde, o meu é Agatha Olívia. Então, hoje a gente vai trazer um assuntinho aqui que faz parte, né? Não tem jeito, gente, todos os assuntos são importantes. Nosso assuntinho que faz parte da vida, apesar de não ser muito agradável, mas é um assunto que faz parte. Hoje nós vamos falar sobre o que, Agatha? Eu tô rindo, mas é sobre o sofrimento, porque é difícil, né? Rir diante do sofrimento, né? Mas às vezes é bom a gente despertar e saber que a gente pode rir dele. Então, há poucos dias, né, nós gravamos um podcast onde a gente brindava, usava o vinho como o verdadeiro significado dele, né? Dionísio, Deus do prazer, celebração à vida. Hoje, o vinho como um anestesiador. Hoje ele entra com um novo contexto. Amortecedor da vida. Um contexto. Da vida não. Um contexto de afogar, né? O sofrimento, de fugir um pouquinho, né, gente? Tirar. Mas nesse caso nosso aqui, é só para bater o papo mesmo. E para entrar num assunto que é meio delicado. Você sofre muito? Conta aqui pra gente. Deixa aí nos comentários. Como você lida com o sofrimento? Como você enfrenta seu sofrimento? Qual grau de sofrimento você suporta? Já teve algum momento em sua vida que você diz, esse eu não dou conta? Que tem, né, gente? É um assunto que ele é mais sério do que a gente possa imaginar. Por isso a gente vai tratar até dele com mais suavidade, leveza, mas é importante saber de que sofrimento não é normal você ficar nele, não é interessante você ficar nele, e o que eu posso fazer, e quais são os artifícios que eu tenho para tentar me livrar, né? Nem sempre a gente vai conseguir, mas o movimento ele tem que ser feito, né? Porque o movimento precisa ser feito, né? Porque eu penso, sabe, Eduardo, que recursos para a gente lidar com o sofrimento a gente tem, mas como que a gente vai acessar é uma outra questão. E como a gente vai se colocar diante do outro que sofre também, né? Até que ponto que realmente a gente pode ajudar e até que ponto que o outro realmente quer uma ajuda e de quem realmente ele quer. Então, assim, é um assunto extremamente delicado, mas eu acredito que por sermos seres, assim, humanos e de relação, a gente pode buscar ajudas. Existe uma postura certa? Existe um jeito de se comportar mediante uma pessoa que está sofrendo? Qual que é essa maneira? Qual que é o script? Alguém te explicou alguma vez? Como entender, como saber? Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Olha, eu já tive situações do próprio sofrimento e estar diante de pessoas que sofriam muito, né? Então, assim, inevitavelmente tem a empatia, mas até que ponto que o outro realmente também quer ajuda, Eduardo? E até que ponto que eu posso, como que se diz, eu posso me envolver, né? Sem me... Sabendo se está ajudando de fato. Sem me causar uma sobrecarga. Ou causar para o outro algum desconforto. Sobrecarga. Né? Porque o que a gente quer é aliviar o sofrimento do outro. Mas até que ponto também que a gente pode ir, o que a gente pode fazer? E o outro, diante de um sofrimento profundo, de um momento de grande dor, ele quer alguém ali? Ele está preparado? Ele está ouvindo? Ele tem escuta? É outra pergunta que a gente se faz.
E aí, Ada, no momento de sofrimento intenso, no momento de grande dor, é, é, o, essa pessoa, ela tem, ela está aberta, ela está preparada para o papo, para a conversa, para o diálogo? Bom, eu vou falar baseado na minha experiência, na minha vivência, na minha situação de sofrimento, Eduardo. Eu já passei por situações muito, muito, muito difíceis e a minha tendência diante do sofrimento é recuar, é distanciar e silenciar e buscar cura, é claro. Mas algumas coisas me assustaram quando eu tive uma situação grave de sofrimento, sabe, Eduardo? Algumas pessoas bem próximas me diziam: e aí, como que você está? Que saudade daquela Ágata alegre, daquela Ágata assim, 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 assim. Eu respirava fundo e falava assim: sinto muito, mas ela não está presente. Sabe, eu me sentia um pouco que... Pressionando? Não, eu acho assim... Invadida? É estranho, quer dizer, no momento de dor, não é de masoquismo, era dor mesmo, era um problema difícil, delicado, e a pessoa te cobrar uma vivacidade que naquele momento, quem era eu? Então, assim, diante do sofrimento do outro, eu procuro, assim, sabe, ver aquele momento com muita dignidade, ver até que ponto eu posso ajudar, até que ponto o outro realmente quer ajuda e acreditando que na possibilidade dele ultrapassar e dar conta do sofrimento. Ótimo. E também, Agatha, às vezes o outro não quer, ou ele, nem é que ele quer, ele não dá conta de ajuda. Então é importante identificar isso. E se é uma pessoa da família, se é uma pessoa próxima, a gente precisa, independente do outro querer, ajudar, sem invadir. Aí está a questão. Como ajudar, né? Perceber quando o não verbal também dele pede ajuda, né? E aí tentar ajudá-lo de uma forma mais profissional, porque quando a dor é na alma e ela é muito forte, ela precisa de interferência. E aí, se eu não dou conta, se o outro não dá conta de perceber, quando ele dá conta, porque tem muitas pessoas que dão, tá, gente? Eu conheço muitas pessoas que procuram ajuda concreta, né? Ajuda de um psicanalista, ajuda de um psiquiatra, ajuda de um psicólogo mesmo, né? E aí que vai saber entrar, né, no espaço dessa pessoa e ajudá-la da melhor maneira possível, fazendo as leituras corretas e as intervenções corretas. Infelizmente, nós não temos esse poder de entrar na vida do outro, de achar que a nossa experiência vale para o outro e invadir o espaço dele, porque às vezes a gente pode ser muito agressivo, né? A nossa experiência, o nosso achar que a gente vai estar levando experiências de vida, vai estar criando mais agonia naquela pessoa que está em estado de sofrimento. Então entender isso é importante, entender isso é carinho com o outro, entender isso é respeito, gente. Não é sobre mim. Nesse momento, deixa de ser sobre mim, deixa de ser sobre a minha perspectiva, deixa de ser sobre o meu prisma, é sobre o outro. Sim, eu concordo. Eu também eu penso alguma coisa bem parecida nesse sentido, porque igual você está falando, tem algumas pessoas que dão conta, né, Eduardo, tem uma estrutura mais forte. E o que eu chamo de estrutura forte? Às vezes a estrutura forte, para mim, é diante de uma situação de fragilidade, de vulnerabilidade maior, a pessoa se reconhecer nesse lugar e buscar ajuda, mesmo porque sozinho fica pesado. Então, assim, o respeito pelo outro nesse momento
e a dignidade deve ser muito, muito, muito considerada, porque o sofrimento é ruim para quem sente e às vezes insuportável para o outro que está ali do lado, né? Porque não é à toa que também algumas pessoas evitam o máximo esse contato com essa coisa inevitável que faz parte da vida, que é o sofrimento. Isso. Que às vezes as pessoas chamam, né? A energia está pesada, a energia está ruim, atribui a essa dor, a esse momento em que às vezes a pessoa está tão desmotivada que aquele lugar tem uma energia ruim e isso é muito ruim, sabe? Porque você deixa de ter empatia com a dor do outro, você mistura as coisas. Isso não é sobre energia, isso é sobre uma situação que requer cuidado, que requer um olhar de acolhimento, gente, sabe? Isso é importante a gente entender e a gente saber. É uma área e é um terreno muito delicado, Agatha. É muito, muito delicado, né? A gente está falando de sofrimento de um modo geral, né, Eduardo? Isso. Mas, assim, eu abro um parênteses aqui para falar de um outro tipo de sofrimento, né? Inclusive, eu já ouvi uma frase assim: a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma opção. Porque também tem aqueles tipos de pessoas que parecem querer viver no sofrimento. Então, assim, do lado de cá, a gente observando alguém que sofre, peraí, até que ponto essa pessoa está intensificando demais esse sofrimento, até que ponto que esse sofrimento é real, ou seja, é uma sensibilidade para a gente ver onde que a gente vai entrar diante da dor e do sofrimento do outro. É difícil de perceber, mas porque senão você pode conseguir confundir o vitimismo de umas pessoas com dor do outro. Isso. Né? Porque tem gente que se coloca nesse lugar de sofrimento, gosta de se fazer de vítima. Eu hoje, com a minha experiência e vivência, eu consigo identificar algumas pessoas que se colocam nesse lugar de vítima, né, e de sofrimento, mas na realidade é um papel que ela está representando, né? E isso é fácil perceber. Agora, gente, quando é dor, quando é fundo, quando é na alma, é sutil perceber. Porque essas pessoas, normalmente, a dor é tão grande que ela guarda, ela não deixa muitas vezes sair. Às vezes as pessoas que estão num momento de alegria, rir com você demais, né? Ela está alegre, expansiva demais, ali ela está escondendo dor. Está mascarando a dor, né? Então eu já vi demais essas situações. Eu já vi. Então é diferente de quem se vitimiza. Você consegue perceber quando você coloca um pouquinho de atenção, sabe? E a dor dessa pessoa é real. Ela dói mais às vezes que a dor física. Então, gente, o que a gente está chamando aqui para vocês? Para a gente saber respeitar o espaço desse outro. E ele, quando ele está nesse momento mais intenso da dor, não sou eu, não é você que não tem essa experiência profissional que vai conseguir quebrar esse espaço aí e entrar. A não ser que você tenha um espaço que essa pessoa te dê em algum momento. Que você perceba. E você entrar, mas você entrar com mais isso aqui, ó. Com uma orelha deste tamanho e com uma boca deste tamanho. Que aí você consegue escutar. Porque se o outro te dá essa oportunidade de falar, é porque ele te escolheu, né, naquele momento, para poder falar um pouco da dor dele, para poder dividir, para ver se até alivia para ele, porque quando ele chega nesse ponto, a dor é tão grande que ele precisa fazer esse compartilhamento. E é interessante isso que você está falando, Eduardo,
às vezes, assim, diante do sofrimento do outro, para a gente aqui do outro lado é tão insuportável que a gente quer ver o outro bem e aí a gente começa a falar, buscar tirar o outro de um alívio que a gente não dá conta. A gente se sente frustrado também, né? Né? Por sua vez, Às né? vezes... E às vezes tem gente, gente, que, vamos supor, casal, né? Aí é tão complicado isso, porque o outro está numa dor que nem ele mesmo sabe definir. E aí o outro, que está ali com ela, fala assim, mas eu não sou suficiente, você não me ama mais, você não... E começa a questionar tudo isso, né? Por que que você está triste? Eu não consigo te fazer feliz. Como se ele pudesse resolver a dor do outro, que ele pudesse fazer o outro feliz. Não é sobre ele esse momento. Ele vai ter que se despir de todo orgulho, de toda vaidade, para ele poder estar disponível de verdade para o outro, para ajudar, para colaborar. E nesse caso, gente, ajuda profissional é o melhor caminho, né? Olha, porque quando chega... Porque tudo é uma percepção. A gente tá falando da dor em seu máximo, né? Que a pessoa fala assim... se você perguntasse para essa pessoa, se ela pudesse falar com toda força, ela ia falar, eu quero ir embora daqui. Então, a gente está falando da dor nesse nível, né? Mas a gente não vai e nem... entrar nesse assunto, que é um assunto mais assim, né? Que é um assunto muito específico. Momento oportuno, como eu falei para um profissional. O que a gente veio trazer, aí vocês perguntam, mas por que vocês vieram falar então? Porque a gente começou nesse sofrimento, mas porque é um sofrimento que requer cuidado de observação e de atenção. E se precisar, tentar levar ou ajudar essa pessoa ao máximo a procurar um profissional, como a gente falou aqui. Agora, existem sofrimentos, gente, que eles são normais, né? De sentir que tem momentos que você está na dor, que você está sofrendo por um amor que você perdeu, porque você está sofrendo por uma coisa que você não conseguiu alcançar, por um objetivo que você não conseguiu alcançar, por um momento de introspecção, que aí já não é sofrimento, e muitas vezes a gente confunde. Então, é importante saber que a sua dor, seja ela de qual forma, ela é legítima. Eu só preciso entender de onde ela vem e como ela vem. E para cada dor existe um tratamento, né? Não, você está falando que a legitimação da dor, do sofrimento, né? Inevitavelmente, o sofrimento faz parte da vida. Eu, ao iniciar esse podcast aqui sobre o sofrimento, eu falei, Eduardo, a gente fala muito de prazeres, de coisas boas, né? Hoje a gente vai falar de um assunto delicado e inevitável também, porque ele faz parte da vida, ele tem uma causa e também ele tem um caminho de cura, né? Então, eu particularmente, diante de uma pessoa que está sofrendo, eu procuro uma postura, às vezes, assim, de respeitar o sofrimento do outro, tentar acolher e escutar o sofrimento do outro, e naquilo que é possível, né, fazer aí uma tentativa de alívio. Mas, além de tudo isso, às vezes só nos resta, sabe o que, Eduardo? Um silêncio e respeito, dignidade, quando já não há muito o que ser feito. Mas enquanto puder fazer feito, tem profissionais, se for um sofrimento mental, tem excelentes profissionais aí da área da saúde mental, tem especialistas, psicólogos, psiquiatras, neurociência, né? E se for um sofrimento físico, tem os médicos, os especialistas. Se for uma questão de alma, tem aí, né, os mestres espirituais. Cada um, é importante ter essa consciência para ver qual caminho buscar para aliviar
o próprio sofrimento. E nós como humanos, né, réis humanos, ignorantes em diversos pontos dessa questão, o que nos resta muitas vezes fazer, e que às vezes faz toda a diferença, às vezes, gente, vocês não imaginam, é um simples estar ali do lado, em silêncio, e só falar, eu tô aqui. Isso. Solta, eu tô aqui. E um acolhimento, um nada. Abraço, um Então, assim, isso é aconchego. importante. A gente trouxe esse assunto, que a Agatha pode falar um pouquinho de dar meio que um depoimento dela, que ela falou que num determinado momento da vida dela, que ela sentava assim na rua e chorava. Ela passou por um momento de sofrimento que é dela, que a gente não vai entrar em detalhes, mas ela conseguiu ter esse start e da forma dela tratar, buscar ajuda e resolver as suas questões. Então, assim, conversando e trocando ideias, quer dizer, foi um sofrimento a ponto dela, num determinado momento, sentar e chorar. Isso gente, aquela exaustão, né? É aquele cansaço que o sofrimento te coloca, que você não sabe o que fazer, que você está em tão conflito, em tão perdido, que você senta e você consegue sentar num lugar, numa rua, num lugar desprotegido e chorar. É por aí, é isso mesmo que o Eduardo disse. O sofrimento, às vezes, ele é muito solitário, né? E quando chega numa exaustão, é como se a condição de desamparo é tamanho que você busca colo, quer colo. E acreditar que existam situações, as pessoas que possam te dar esse colo, é bom, né? É bom e importante, porque existe. Existem pessoas que vão te ajudar, existem pessoas que vão te acolher, que vão te orientar, porque esses momentos de dor são muito delicados. Então, acima de tudo, é essa confiança diante da dor, por incrível que pareça, é a confiança na vida. É isso aí. Apostar na vida. E mediante essa situação do outro, que se pode fazer, que eu sugiro, tô certo? Não sei. Mas seja presença na vida do outro só. Às vezes um momento, uma coisa que começa, às vezes pequeno, né? Tem gente que vai desenvolvendo, tem sofrimentos que vão crescendo, que é uma angústia por estar sozinho, por se sentir abandonado, ou por um motivo que a pessoa começa a ficar triste, outros vão vindo, e a gente se perceber, seja só presença, esteja ali, isso ajuda tanto, sabe? Ter uma pessoa para conversar, ter uma pessoa para estar presente, ter uma pessoa para não falar nada, só estar. Então, se você conseguir identificar isso em algum momento, em algum amigo, em algum familiar, em alguma pessoa do seu convívio, seja presença, é o convite que eu te faço. Eu acho que isso faz toda a diferença e pode realmente mudar o estado dessa pessoa. Realmente, existe colo, existem as pessoas que não colam, a gente precisa ser acolhido, e é a esperança última, é apostar nessa esperança de que sempre há algo a ser suportado e dar conta desse algo. A experiência, uma vez eu assisti um filme muito bonito, onde no final encerrava com a seguinte frase, e eu vou encerrar aqui também, porque eu fico muito comovida com essa frase: a experiência é desumana, mas ensina. É isso, né, gente? É tão importante. A companhia e uma presença faz muita diferença na vida do outro, né? Às vezes numa coisa mais simples, né? Num acolhimento mais simples. E sentir isso, que você pode fazer essa diferença na vida do outro, é muito importante e muito significativo. Então, vamos tentar ser presença. É um assunto muito complexo e muito complicado, e a gente só veio aqui trocar com vocês e cutucar vocês aí um pouquinho, né, sobre
sobre as questões da vida e sobre o sofrimento, para a gente ser mais atento ao nosso redor, e na nossa família, no nosso círculo de amigos. Quem que está triste, né? E que você está percebendo, e quem que está com essa alegria exacerbada que está te chamando a atenção. Vai lá que pode ter alguma coisa ali precisando de um socorro, né? Está precisando de um acolhimento, está precisando às vezes de um abraço e de falar, eu estou aqui, conta comigo. Um olhar compassivo, um abraço compassivo, um abraço de acolhimento e conte comigo. É isso, gente. Vamos falar disso e, no mais, um brinde à vida com todos os seus pecados, os sofrimentos, as alegrias, porque ela é assim que se apresenta e é assim que a gente vai ter que lidar. Ninguém foge disso. E bora pro próximo aleatoriamente com mais assuntos. Inscreva-se no canal. E não se esqueça de dar o seu like. Isso. E acionar o sininho, porque aí toda vez que a gente postar um vídeo, o YouTube vai te avisar, tá bom? E lembrando que a qualquer momento você será nosso convidado para participar do nosso podcast. Exatamente. Comenta aí, eu quero. Vem, gente, é um papo bom. Tomar um cafezinho. Eu prometo que a gente faz um cafezinho caprichado para vocês. Ou um vinho, quem sabe. O que você quiser, né, Dá? Bora lá. Bora lá. Beijão. Até o próximo. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência.